Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, a gente tem três retas paralelas igualmente espaçadas que passam por um círculo e determinam nele três cordas que têm comprimentos 54, 54 de novo e 46. E o exercício pergunta para a gente qual é a distância entre duas dessas cordas. As cordas que são adjacentes, né? As cordas que são vizinhas. A primeira coisa que você precisa perceber é o seguinte: se eu marcar o centro da circunferência aqui, por exemplo, deixa eu fazer de preto, e você observar tudo que está para cima desse centro, ou seja, essa semicircunferência. Opa, pera lá, agora vai. Se você observar essa semicircunferência que se constrói, né, a partir desse centro, não existem duas cordas de mesmo tamanho para cima do centro na semicircunferência, certo? Por quê? Porque a largura da circunferência vai diminuindo à medida em que você chega perto da parte de cima. Então, se eu tenho duas cordas de comprimento 54, se eu tenho duas cordas congruentes, é porque uma delas está para cima do centro e outra delas está para baixo. Elas estão simétricas em relação a esse centro. Vou fazer o desenho aqui, é como se tivesse uma para lá e outra para cá, né? E aí eu tenho uma outra corda, que está à mesma distância dessas outras duas, que fica aqui ou mais para baixo, né, ou mais para cima das duas cordas que a gente já desenhou. Essa seria a corda que tem comprimento 54, essa também, e essa tem comprimento 46. Vou marcar um pouquinho mais para a esquerda essa medida, né, porque a gente vai ter que marcar aqui as distâncias. Perceba aqui como essas duas primeiras cordas que a gente desenhou, elas são simétricas em relação ao centro. Tem x de distância para cima, x de distância para baixo. 2x é a distância entre as retas. Como elas estão igualmente espaçadas, tem 2x de distância até a corda de baixo também. Lembra também que distâncias são sempre calculadas perpendicularmente. E talvez uma propriedade que vai ser útil aqui para a gente, talvez não, né? Com certeza vai ser útil. É que toda vez que você faz um diâmetro, um raio, né, que é perpendicular a uma corda, esse diâmetro, esse raio, corta a corda ao meio. Então, se eu tenho essa corda de comprimento 54 e eu traço um diâmetro perpendicular a ela, né, isso daqui é diâmetro, o centro está em cima dessa linha azul, com certeza, se corta a corda formando 90 graus, esses dois trechos são do mesmo tamanho. Então, a gente tem duas escolhas para você resolver esse exercício. Você pode ou resolver por Pitágoras, né? Você monta um triângulo retângulo até essa corda de comprimento 54, porque esse negócio é o raio, e a gente sabe que esse diâmetro, né, corta a corda de 54 ao meio. Então, você monta um Pitágoras com esse triângulo. Monta um Pitágoras no triângulo de baixo e você tem um sistema para resolver. Ou você faz por potência de ponto. Então, eu vou duplicar esse slide, né, para a gente conseguir resolver das duas maneiras. Eu vou resolver por potência de ponto, vou encontrar a resposta e depois eu vou só modelar as equações para você fazer por Pitágoras e fica de tarefa para você terminar o exercício. Pode ser? Então, olhando primeiro para a corda de cima, para a corda que mede 54, que a gente tem a observar aqui. Eu vou desenhar esse diâmetro perpendicular, porque é nele que a gente marcou as distâncias. Se o diâmetro é perpendicular, foi o que a gente viu ali, ele corta a corda ao meio. Então, a corda que media 54 ficou quebrada em dois pedaços de 27. Vou marcar para baixo porque tem mais espaço, né? O centro está em algum lugar aqui no meio do diâmetro. E aí, presta atenção. Para cima do centro, até chegar na nossa corda, eu tenho um comprimento x. E para baixo do centro, eu tenho um raio inteiro. Se para cima do centro, até o final da circunferência, eu também tenho um raio, quando a gente desconta esse comprimento que está para baixo, isso daqui é o raio menos a distância x. E pensando no teorema das cordas, que diz que quando duas cordas se cruzam, pedaço vezes pedaço de uma corda é pedaço vezes pedaço da outra,
a gente tem que R mais X, que é a parte de baixo do diâmetro, vezes R menos X, que é a parte de cima, vai dar 27 vezes 27. Essa multiplicação aqui para a esquerda forma um produto notável. Soma vezes diferença é a diferença de quadrados. E 27 ao quadrado dá 27 ao quadrado dá 729. Então eu posso isolar o raio ao quadrado aqui, que vai ser x quadrado mais 729. Porque lembra que num sistema de equações, a variável que você isola é a variável que some do seu sistema. E veja, como eu estou procurando a distância, o raio é a parte que não me interessa dessa expressão. Aí a gente vai fazer exatamente o mesmo desenho, mas agora considerando a corda de baixo, a corda de medida 46. Então, traça o diâmetro perpendicular. Sempre que você está procurando medida de raio, né, e você começa com uma medida de uma corda, você está interessado em traçar um diâmetro que é perpendicular. Porque ele ou forma triângulos retângulos, que você pode usar para fazer Pitágoras, ou ele forma cordas que são perpendiculares, que você vai usar para o teorema de cordas. E o que ajuda as cordas a serem perpendiculares? Você sabe exatamente como essa distância, esse comprimento total da corda vai ficar dividido nos pedaços, né? Porque se o diâmetro é perpendicular, fica metade para um lado e metade para o outro. Você evita você introduzir incógnitas novas no problema, né? Você sabe exatamente o que vai acontecer. Beleza. Agora pensa assim, ó, desse centro até a corda, eu tenho uma distância de 3x. O que significa que esse trechinho aqui de baixo, tudo que está para baixo do centro é raio. Se eu não estou interessado nessa distância de 3x, isso é raio menos 3x. E como a gente discutiu, né, a gente cortou a corda de 46 ao meio por esse diâmetro. 23 para esse lado e 23 para aquele. Dá para aplicar de novo o teorema das cordas nessa situação. Então, eu tenho que esse pedaço grande do diâmetro, que é R mais 3x, vezes o pedaço pequeno do diâmetro, que é R menos 3x, vai ser pedaço da corda vezes pedaço da corda, o que dá 23 ao quadrado. De novo, eu tenho um produto notável para a gente montar aqui. Então, tenho R ao quadrado menos 3x ao quadrado, isso é uma diferença de quadrados, que vai ser 529. 3x ao quadrado é 9x ao quadrado. Lembra que quando eu tenho um quadrado de uma multiplicação, de um produto, o quadrado serve para os dois termos. E eu já isolei esse r ao quadrado na equação de cima. Então, eu vou substituir esse r ao quadrado aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 729 menos o 9x ao quadrado, que dá 529. X ao quadrado menos 9x ao quadrado é menos 8x ao quadrado. 529 menos 729, que veio do outro lado, é menos 200. Se eu passo o menos 8 dividindo, fica 25, e, portanto, x é 5. Não é x a nossa resposta, ele quer a distância entre as retas, que é 2x. Então, portanto, a distância desejada, que é 2 vezes x, é igual a 10. E a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Essa foi a nossa primeira solução usando o teorema de cordas. Dá para fazer por Pitágoras? Dá. E vai ficar uma coisa muito parecida com a nossa primeira solução. Né? A maneira que você monta a equação vai ser diferente. Você vai ver que a parte da resolução é quase idêntica. Então, a ideia é que você preste sempre atenção, né? Para as duas soluções é importante a ideia de você fazer distância perpendicular, a corda. Esse é o x que a gente marcou. E, pô, se chega um diâmetro, se chega um raio perpendicular a uma corda, corta a corda ao meio. E aí, claro que você pode ligar o centro ali na borda para marcar um raio, né?
Ah, triângulo retângulo, tem lados de medidas conhecidas. Você pode colocar um Pitágoras aqui. Essa é a tua primeira equação. Dá para você montar uma segunda equação, se você fizer uma coisa muito parecida com a corda de baixo. Tem aqui o centro. A distância desse centro até a corda de medida 46 é 3x. Esse diâmetro, esse raio perpendicular, né? Sai aqui do centro, chega formando 90 graus. Divide a corda no meio. Então fica 23 para lá e 23 para cá. E quando eu fecho essa figura usando o raio, aí o Pitágoras me dá a segunda equação, que diz que r ao quadrado é 3x ao quadrado mais 23 ao quadrado. Aí você pode, né, terminar o exercício do mesmo jeito que a gente terminou. Pega o r ao quadrado da primeira equação, substitui nessa e acha o seu x. Daqui para frente, a solução é muito parecida com o que a gente já fez. Beleza? Então são dois caminhos que são equivalentes para você encontrar esse raio. Dá para você sair por Pitágoras, dá para você sair por potência de ponto, com a vantagem de que potência de ponto funciona também para situações em que você não tem o ângulo de 90 graus sendo formado. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até a próxima.